Olá, tudo bem, pessoal? Nesta aula de agora, eu vou mostrar para você como que a gente faz a ativação dos limites de lucro diário, mensal, tá? E o limite de lucro geral do robô, tá certo? Para isso, vamos entrar aqui nas propriedades do Expert, tá? Vamos rolar a barra para a parte referente a fechamento das ordens. Tá, aqui ó, já tá quase logo, tá chegando e ok aqui ó. Configuração de fechamento das ordens, tá? Então a gente tem aqui ativar lucro máximo por dia, tá? Nós temos aqui ativar máximo lucro mês e nós também temos o ativar limite de ganho do EA. O ativar máximo lucro por dia, ele funciona da seguinte maneira, tá? Ele funciona assim. Você vai chegar aqui nesse caso aqui e vai ativar, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ativar máximo lucro dia? Sim, aqui ó, tá true, ok? Vamos ativar ele, tá? Percentual máximo de lucro dia. Então você vai estipular. Neste exemplo que eu estou te passando aqui tá 0,25, que é o lucro almejado que eu quero por dia. É um exemplo, você pode colocar 1%, 2%. Porém, você tem que lembrar que, né? Quando você almeja um lucro maior, então você também vai ter que entrar com lotes um pouco maior, porque senão, dependendo do seu capital, você não consegue bater esse percentual, tá? E quando esse parâmetro é ativo, significa que se nas primeiras horas do dia ele já bateu o percentual que você estipulou, ele vai esperar no próximo dia para fazer novas entradas. Tá? Então, neste caso, aqui, vamos fazer um teste do ativar lucro máximo dia. Tá? Coloquei 0,25, beleza? Vamos fazer o OK aqui e vamos iniciar o nosso teste. Lembrando que tem dia que não é possível realizar todo o lucro naquele dia. Então, as operações ficam sim abertas para o próximo dia. Tá certo? Vamos iniciar aqui o teste. Ah lá, as operações começou no dia 29. Vamos ver se ele consegue realizar. Não conseguiu. Se você reparar aqui, ó, nós começamos a operação no dia 29, porém o mercado não andou lá essas coisas, então aqui ó, no dia 2 do 1 ele ainda tem ordem aberta, então ele vai trabalhar para tentar executar. Executou, o que ele fez aqui? Ó? No dia 2 ele concluiu essas ordens, ele vai esperar agora o dia 3 para ele dar novas entradas. Então ele vai esperar, enquanto não for o dia 3, ah lá, agora é dia 3. Então significa que dia 3 ele começou as operações e ele vai trabalhar para tentar buscar 0,25% de lucro. Tá? Lembrando que neste caso que eu coloquei aqui, ele acaba demorando mais um pouquinho para trazer o lucro. Por quê? Porque as ordens são pequenas. Então ele acaba tendo um pouquinho mais de trabalho para trazer o percentual que eu quero. Tá certo? Olha lá, vamos ver o que acontece. Olha lá, é o que eu falei para você aqui. Ó. Ele chegou a entrar no dia 4. Como as ordens estão abertas, então ele vai tentar resolver essas ordens no dia 4. Tá? E o lucro não é acumulativo, ele não acumula. Olha, no dia 3 eu queria 0,25, então se eu não resolvi tudo dia 3, então no dia 4 eu quero 0,50, porque eu somo 2 dias. Não é assim, tá? Não é assim. Inclusive eu não posso colocar desta forma, porque se o robô ficar, um exemplo, 5, 6, 7 dias em aberto, quando ele for fechar aquelas ordens, às vezes o percentual que eu vou exigir que aquela ordem seja fechada seja um pouco inviável. Então não é dessa forma que trabalha, tá? Eu estipulo um percentual que eu quero por dia, mas não quer dizer que naquele dia eu consiga resolver aquilo. Então fica para o próximo dia, tá certo? O interessante é que assim que o lucro é realizado, aí eu tenho que esperar no próximo dia para que sejam abertas novas operações. Aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ah lá, no dia 4 resolveu, tá vendo lá? Dia 4 resolveu. Enquanto não for dia 5, ele não vai fazer novas entradas. Tá? Ah lá, ele tá aguardando. Então, na hora que for dia 5, ele vai fazer novas entradas no mercado. Tá certo? Então, isso aqui é uma forma que eu fiz para que você possa estipular e limitar um percentual de ganho. Porque tem dia que o mercado tá bacana. Então, nos dias bons, você consegue, por exemplo, fazer 0,25% ou 0,50% da sua conta nas primeiras horas. Às vezes até mais, né? Dependendo da situação. Então, neste caso aqui,
o que nós configuramos. Tá vendo aqui, ó? E funciona bem. Tá? Ah lá, ele vem mantendo lá, ó. Tá? O interessante é que ele espera no próximo dia para ele começar novas operações. Isso é legal, isso é interessante. Tá vendo? Mas tudo tá? Tudo é relativo ao saldo da sua conta e ao lote inicial. Eu estou operando com lote 0.02 inicialmente. Então, com 0.02 e uma conta de $1.000, eu consigo fazer fácil 0.25%. Tá? Mas se fosse uma conta de $3.000, eu teria que ter um lote um pouco maior. Tá certo? Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui é o exemplo de uma conta com limitador de lucro por dia. Agora, eu quero mostrar para você como que você faz a mesma coisa, porém com limitador mensal. Tá? O que é o limitador mensal? Eu estipulo lá um exemplo, eu quero 10% da minha conta. Tá? Então, se até o dia 5 ele bater 10%, ele vai esperar só o próximo mês para entrar no mercado novamente. Vamos fazer um teste agora para você ver. Tá? Vamos agora vir aqui em propriedades do Expert, na parte de fechamento, ok? Vamos desabilitar o lucro diário, tá? Lembrando que você pode trabalhar com os 3 ativos, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser aqui, ó. Você pode trabalhar com esses 3 ativos, mas neste caso aqui eu quero testar individualmente. Então eu pego aqui e clico em falso e deixo somente o ativar máximo lucro por mês como true, né? E coloco aqui 10%. Tá? Então ele vai respeitar o lucro mensal, tá certo? O lucro mensal. Vamos deixar ele trabalhar para ver o que ele vai fazer aqui, tá certo? Vamos iniciar o nosso teste para a gente ver como que ele funciona, tá? Muito bom, é muito interessante você entender isso, tá? Aquilo ali são limitadores de lucro. Ah, se eu já fiz 1% aqui hoje, tá ótimo, deixa eu parar de negociar, amanhã eu começo de novo. Ah, mas se eu já fiz 10% em 10 dias de negociação, tá ótimo, cumpri minha meta de rentabilidade. Então é dessa forma que você pode pensar também, tá certo? Aqui o robô está trabalhando, vamos deixar ele trabalhar, tá certo? Veja que as ordens estão sendo abertas normalmente, tá? Porém, ele vai trabalhar até que os 10% seja realizado. Depois eu vou forçar um pouquinho, vou até clicar em ir para ele andar mais rápido um pouco, tá? Assim a gente consegue ver a rentabilidade dele indo aumentando, tá? E até o momento que ele vai parar de abrir as ordens, tá? Porque assim que ele realizar o lucro de 10% sobre a conta, né, naquele mês, então automaticamente ele espera o próximo mês para entrar em ação novamente. Ela já realizou $60 de lucro, vamos ver o que ele vai fazer agora. Tá? Neste caso aqui, vamos ver se ele realiza isso rápido ou não. Tá? Porque às vezes, como é um teste, então assim, eu não programei nada de diferente na estratégia, então vamos ver se ele demora para bater esse lucro aqui desse mês. Tá? Vamos aguardar um pouquinho só para ver o que ele faz. Vamos só aguardar aqui, ó, 70, vamos ver, tá quase. Só mais $30 e ele finaliza. Vamos ver o que acontece. Tá? Depois eu vou forçar a barra para ele resolver isso num período menor, para você ver o tanto que é interessante também, tá? Esse limitador de lucro mensal, tá certo? É muito bom o robô ter essas configurações porque você fica flexível, né? E você tem N formas de configurar o robô, tá? Então isso é uma vantagem. Agora eu quero ver se ele consegue resolver isso aqui rápido antes de entrar o próximo mês. Tá? Como aqui não é nada ensaiado, então eu simplesmente ativei ele aqui para a gente ver, mas talvez seja necessário eu fazer uma nova configuração para você enxergar melhor o lucro, tá certo? Ele está trabalhando, tá? Eu estou arrastando com gráfico justamente porque eu cliquei em ir para. Então, quando eu clico no ir para, ele dá uma acelerada no gráfico, tá certo? Então, por isso que eu estou passando aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui para você ver. Opa, 86. Não deu certo ainda.
Tá? Então ele não conseguiu realizar 10% dentro do mês. E não vai conseguir também, porque nós já estamos no dia 30. Né? Então com certeza nós vamos ter que fazer um novo teste aqui para você ver. Eu vou aumentar o lote para a gente fazer uma simulação melhor com esse lucro mensal aqui. Tá certo? Vamos ver aqui agora, só um minutinho. Ele não deu. Eu vou parar esse teste aqui agora porque ele já está em fevereiro. Então eu não consegui te mostrar de forma simples o que eu queria que fosse visto. Então eu vou parar esse teste, vou vir em propriedades e vou aumentar o meu lote inicial. Vou colocar um lote aqui de 0,6 pelo menos. Tá? Um lote de 0,6. E vou colocar uma distância um pouquinho menor aqui para a gente conseguir ver isso de forma mais rápida, tá certo? Vamos iniciar o teste aqui novamente, porque eu quero te mostrar isso. Quando eu limito o lucro por mês, ele precisa esperar o próximo mês, tá certo? Acho que agora ele vai dar uma acelerada boa, vamos ver. Bom, agora vai funcionar bem, porque rapidinho ele vai resolver aqui e já dá os 10%. E quando ele der os 10% que eu configurei mensal, ele vai parar de abrir as ordens e vai esperar no próximo mês. Aqui vai ser um exemplo legal, ele vai conseguir, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai dar os 10% ali até o dia 10 ou 15, ele já dá. Vamos deixar o robô funcionar para a gente ver a performance dele. Tá? Lembrando que esta aula nós estamos vendo os limitadores de lucro com base lucro diário, lucro mensal e o lucro geral da estratégia. Pronto, aqui ele bateu 10% de lucro. Então a partir de agora, como ele bateu 10% de lucro, ele vai aguardar até o próximo mês. Enquanto não entrar no próximo mês, vamos até acelerar aqui para a gente ver. Tá? Enquanto não entrar no próximo mês, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu já bati os meus 10%. Então, pensa que até o dia 5 eu bati meus 10%. Então agora vai ficar quieto aqui, não vai fazer nada. Tá? Já estamos no dia 12, 15, tá? E nada. Então neste caso aqui, ele vai esperar o próximo mês. Tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para você, que ele parou de operar. Por quê? Porque eu bati meus 10% aqui. Tá certo? Agora eu quero mostrar para você, tá? A configuração que é referente a lucro geral da estratégia, tá certo? Tá? Para que foi criado esse parâmetro aqui, ó, que é referente, ó, vamos aqui em fechamento de ordens, tá? Tá aqui, ó, início de recuperação e fechamento de ordem. Por que a gente criou esse ativar limite de ganho EA, tá? Isso aqui a gente criou porque a gente tem cliente, né? Nós temos clientes que utiliza o EA em contas separadas justamente para alavancar ganhos. Tá? Então o cara estipula uma configuração, ele faz essa configuração de forma que normalmente ele pretende dobrar o capital, tá? Lembrando que ele sabe o que está sendo feito, tá? Ele não é um cara amador, são pessoas experientes que utilizam o EA para alavancar o capital, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele tem noção de mercado. Então, como ele tem noção de mercado, ele sabe até como ativar o robô somente para compra, somente para venda, tá? E aí sim o robô chega a dobrar o capital dele, tá? Mas tudo planejado e calculado. Ele não sai simplesmente pegando todo o capital dele e vai lá e dobra. Então, esse parâmetro aqui ele foi criado justamente para a pessoa ativar um limite de ganho. E quando aquele limite é atingido, o EA para de abrir as ordens. Então, neste caso aqui, eu vou criar aqui, vou até alavancar o EA um pouco mais para a gente conseguir fazer isso. Mas eu vou colocar aqui 50%, vamos ver se a gente consegue. Eu vou desabilitar o parâmetro do mês, lembrando que eu posso usar todos ao mesmo tempo. Então eu posso usar o lucro diário, eu posso usar o lucro mensal e eu posso também usar o limite de ganho do EA, tudo junto. Tá? Mas nesse caso eu estou demonstrando um a um. Então vamos ativar o limite de ganho do EA, tá? E desativamos o diário e o mensal, tá? Para a gente conseguir um teste mais realista, eu vou colocar um lote aqui de 0,15, por exemplo, tá?
de 0,15. Para quê? Para forçar um ganho. Também não sei se vai dar certo, pode até quebrar a conta antes. Mas como a nossa conta tem $1.000, então eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Tá? Estou usando um lote inicial de 0,15 e, claro, o limite aqui, ó, que eu estipulei aqui, ó, tá 50% aqui, ó. Ativar limite de ganho do EA em 50%. Então eu coloquei o percentual e vamos deixar rodar aqui para você ver. Feito isso, a gente inicializa, tá? E na hora que der 50% do meu capital, vai parar de operar. Entendeu? É para isso que serve. Aí, uma coisa importante, tá? Uma coisa muito importante que você deve levar em consideração. Para utilizar o ativar limite de capital, para utilizar esse limitador geral da estratégia, que eu coloquei 50%, desculpa, é importante você lembrar que a conta ela é feita simplesmente para esse tipo de ganho. Então, normalmente, o EA vai parar de trabalhar e quando o EA parar de trabalhar, se você quiser continuar novamente com essa estratégia, você deve mudar o Magic Number, tá? Normalmente, os caras começam com 1, aí a cada vez que ele consegue dobrar o capital, ele passa para 2, 3, 4, ele vai fazendo isso. Normalmente, os caras fazem esse tipo de configuração com a ideia de dobrar o capital a cada 15 dias, por exemplo, tá? A cada 15 dias. Então, a cada 15 dias seria um início novamente que ele faria no EA, entendeu? Então, é para isso que ele utiliza esse parâmetro. Eu garanto que a maioria das pessoas vai usar o limite diário, né? E o limite mensal, tá? O limite geral do EA, que é esse que nós estamos testando agora, só se a pessoa tiver noção do que ela está fazendo, principalmente na parte de ganhos, né? Por quê? Porque a pessoa tem que ter uma noção que é um dinheiro separado, é um dinheiro próprio para aquilo, é um dinheiro que você destina a fazer lançamentos alavancados. Para você, a ideia é dobrar o capital a cada 15, 20 dias, a cada mês, dependendo do investidor. Então não é recomendado que você faça isso por conta própria sem saber o que está fazendo, tá? Eu estou simplesmente mostrando a funcionalidade que a ferramenta tem, tá certo? Então vamos acelerar um pouquinho o vídeo aqui para a gente ver o que ele vai fazer aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo acelerar isso aqui para ele ganhar. Vamos tentar, olha lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não deu certo o teste. Por quê? Porque eu entrei muito alavancado e o que aconteceu? Ele quebrou a conta. Tá certo? Então, assim, é esse o cuidado. Presta atenção. Este é o cuidado que você deve ter quando se usa, né, esse limitador de ganho geral da estratégia. Porque talvez você vai chegar e querer fazer igual as outras pessoas fazem. Eu vou ativar o limite de ganho aqui em 100% e vou fazer o meu robô dar 100%. Não é tão simples assim, porque é igual eu falei. Esse aqui foi feito justamente porque as pessoas querem pegar uma parte do lucro que elas já têm e utilizar como forma de ganho. Então, para chegar num limitador certo, ele ativa isso aqui, tá? E quando o limite é atingido, ele para de abrir as ordens e a pessoa fica lá pronta simplesmente para fazer o saque daquele lucro, tá? No seu caso, eu não recomendo usar isso aqui desta forma, tá? Eu recomendo você olhar o lucro diário e o lucro mensal, tá? Mas o importante deste vídeo aqui foi mostrar para você isso, tá certo? Como o vídeo não é nada ensaiado e programado, por isso que nessa condição 3 aqui, ó, ativar limite de ganho do EA, deu errado. Se você olhar aqui na conta, aqui nós teríamos tomado um stop, tá vendo? Então faz parte. Por quê? Porque eu entrei alavancado demais e o negócio deu errado, tá? Então fica essa dica aí para você fazer um teste, tá? Teste esses 3 parâmetros, tá? Veja como que realmente eles funcionam, tá? E veja a melhor forma que eles podem te ajudar em uma configuração, tá certo? Então fica essa dica aqui, essa aula desse vídeo, tá? E nos vemos na próxima aula, tá certo, pessoal? Não deixe de assistir os vídeos, é muito importante para você realmente entender as possibilidades de configuração que o robô tem,
Tá certo? Então vamos ficando por aqui e até mais.